Bom dia. Tá saindo o som? Obrigada. Bom dia, boa tarde. Bom, esse é um horário meio difícil de decidir se é bom dia ou boa tarde, mas enfim. Bom dia para todo mundo. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Thaís, ele é o Hugo. Esse ano a gente que está organizando a Astronomia ao Meio-Dia, não será mais a Ariane e o Henrique. Então, queria dar boas-vindas a vocês também e a gente. Eu vou passar a lista de presença. Não é obrigado a preencher, mas se vocês quiserem deixar o e-mail para receber, né, as informações do Astronomia ao Meio-Dia semanalmente, é bom ter o contato de vocês. Nós pretendemos seguir com o mesmo esquema que eles faziam antes, né? As palestras serão sempre às quintas-feiras, ao meio-dia. Nós vamos disponibilizar, né, as palestras no canal do YouTube, como já era feito antes. E espero contar com a presença de vocês todas as semanas. Hugo, você quer falar mais alguma coisa? Eu vou já passar. Professor, se quiser. Quem vai apresentar a palestra de hoje é a doutora Maria Vitória. Ela fez mestrado e doutorado na Faculdade de Ciências Astronômicas e Astrofísicas da Universidade Nacional de La Plata. Durante o doutorado dela, ela fez um sanduíche aqui no IAG com a professora Elizabeth. Também fez pós-doc no Instituto Argentino de Radioastronomia e no Instituto de Física e Astronomia da Universidade de Potsdam. A especialidade dela é astrofísica de altas energias. E, como vocês podem ver, a palestra dela de hoje é sobre astronomia de raios gama. Tá, obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Então, como a Thaís bem falou, eu vou falar de astronomia de raios gama. Eu fiz minha especialidade mais em astronomia de raios gama e modelagem de fontes astrofísicas galácticas. Mas eu vou falar hoje de aspectos muito gerais da astronomia de raios gama, nos quais eu não sou diretamente especialista. Quer dizer, eu não vou apresentar aqui meu trabalho, mas vou apresentar um pouquinho algumas fases da astronomia gama. Então, por quê? Porque normalmente no começo dos cursos de graduação não tem um curso de altas energias. Então, é bom saber o que dá para fazer e tem muita coisa interessante para pesquisar. Então, cada vez que a gente pensava, ou antes de ter contato com a universidade, a gente pensa no astrônomo como alguém observando um telescópio óptico, né? Mas depois descobre que, na verdade, tem detectores em todo o espectro eletromagnético e dá para fazer astronomia em todas as energias, no óptico, que é uma banda pequena do espectro eletromagnético, mas em todos os comprimentos de onda. Aqui podem ver vocês a quantidade diferente de observatórios que trabalham para medir radiação nas diferentes energias. Então, eu me especifico mais nos raios gama. Então, para começar, vou dar uma muito pequena introdução a que são os raios gama, e começando com a descoberta deles. Paul Villard foi quem descobriu os raios gama fazendo pesquisa com o decaimento do rádio, do material radiativo rádio. Ele descobriu que existia uma radiação mais energética do que aquela descoberta pelo Rutherford, mais energética do que os raios alfa e que os raios delta. E foi o mesmo Rutherford quem chamou estes raios gama, né, naturalmente, porque eles têm mais energia,
do que os alfa, beta, e no alfabeto grego continua gama. Agora, bom, aqui podemos ver o poder de penetração dos diferentes raios, vamos dizer, que está diretamente relacionado com a energia deles. Então, as partículas alfa, eles já são detidos por um papel, as beta por uma placa de alumínio, e os raios gama já precisam de uma camada de chumbo para ser detidos. Então, agora sabemos que estes raios alfa, beta e gama, na verdade, são núcleos de hélio, elétrons ou positrons e fótons, fótons gama, né? Então, os raios gama não são partículas, são fótons. E os fótons é radiação eletromagnética caracterizada pela energia, né? Eles carregam energia. A energia dos fótons, como vemos aqui nesta equação, está diretamente relacionada, através de constantes físicas, com o comprimento de onda. É inversamente proporcional. Então, os fótons mais energéticos vão ter comprimentos de onda mais curtos. E a energia é diretamente proporcional na frequência. Então, o espectro eletromagnético é só uma classificação do mesmo fenômeno, que são a radiação eletromagnética, os fótons, segundo a energia, a frequência ou o comprimento de onda que eles têm. Então, vemos aqui as diferentes denominações que usamos para chamar os fótons em rádio, os de mais baixa energia, seguindo micro-ondas, infravermelho, o visível, ultravioleta, raios-x e, finalmente, os mais energéticos, os raios gama. Então, esta região do espectro é a mais energética e bom, não tem, em princípio, um limite superior. Então, para remarcar novamente, os raios gama são fótons muito energéticos. Só para falar um número, os fótons gama são aqueles fótons que têm energia maior a 1 megaelectronvolt. Se isso faz sentido para vocês, mas não é muito importante agora. E como se produzem os raios gama, além de aqueles que o Villard detectou, fazendo aqueles experimentos, né? Nas fontes astrofísicas, como se produz um contínuo de raios gama? Bom, vamos pensar que acontece na emissão térmica. Um fóton do Sol, um fóton de uma estrela, é produzido por um gás quente num processo térmico. Cada fóton, ou este fóton, a energia do fóton, neste caso, pode se relacionar com a temperatura. Então, se nós fazemos a conta de ver que temperatura precisamos para ter um fóton de 1 megaelectronvolt, é dizer, da energia gama mais baixa, vamos obter que precisamos de uma temperatura de 10 a 13 graus Kelvin. Essa temperatura é muito, muito alta. E mesmo nas fontes astrofísicas muito extremas. Então, na verdade, os fótons os raios gama são produzidos em processos chamados neotérmicos. Os processos neotérmicos são processos nos quais partículas neotérmicas estão envolvidas. Uma partícula neotérmica é uma partícula que não está termalizada e que tem energia muito alta, uma partícula relativista, e que precisa uma partícula para ser relativista, relativística, perdão, ela tem que ter a energia maior que a energia em repouso dela, como está aqui nessa equaçãozinha. Então, nas partículas, quando elas estão termalizadas, elas podem ter uma distribuição térmica, que como esta maxwelliana, que está mostrando aqui nesta figura, na parte das energias mais baixas, e nas partículas não térmicas, por lo general, estão distribuídas numa lei de potência, como vemos aqui nesta lei de potências, nas energias mais altas. Uma lei de potência indica, né, que vai ter mais partículas, mais energia na parte de menor energia do que na parte de maior energia. Então, os raios gama são produzidos por partículas neotérmicas. As partículas neotérmicas vão interagir com campos alvos e vão produzir a emissão
que observamos. A emissão notérmica não é sempre emissão gama. Ela pode também produzir radiação em outras longitudes de onda do espectro eletromagnético. Mas ela é importante nas baixas energias, em rádio e em gama, onde os processos são neutérmicos. Então, quais são os mecanismos que produzem a radiação, né, nas fontes? Para produzir emissão, em geral, mas aqui no térmica, precisamos de partículas relativísticas e campos alvos. As partículas são quem tem energia e elas vão interagir com os campos que estão presentes nas mesmas fontes ou que estão presentes no caminho das partículas relativistas até aqui e vão ceder sua energia para produzir esses fótons muito energéticos. Então, um dos mecanismos não térmicos mais comuns é o síncrotron, que é produzida pela interação das partículas relativísticas com o campo magnético, nesse caso. Este mecanismo é muito importante para elétrons. Ela é muito importante também para a radioastronomia. Esta é a parte não térmica importante em rádio. E quando temos situações de campos magnéticos muito fortes, a emissão de síncrotron pode chegar a energias muito altas. E é muito mais importante esse mecanismo para elétrons que para prótons. Por quê? Porque as partículas relativísticas que estão interagindo podem ser tanto prótons como elétrons. Em situações extremas de campo magnético muito alto, a emissão síncrotron de prótons também pode ser importante. Outro mecanismo é a interação das partículas com campos de radiação menos energéticos do que os gama. Então, uma partícula muito energética interage com um fóton de baixa energia e vai ceder parte da sua energia para o fóton, que ele vai obter energia para ficar nos raios gama. Este também é um mecanismo importante para elétrons, no mesmo que o bremsstrahlung relativístico, que é similar, também é uma ideia muito similar com o bremsstrahlung térmico, o free-free, no qual o elétron vai emitir um fóton, neste caso, quando o elétron é relativista, vai produzir um fóton muito energético. Então, estes são basicamente os mecanismos de produção de raios gama para elétrons, mas que acontece com os prótons. Os prótons com os prótons é um pouquinho mais complexo, porque eles não são partículas fundamentais, eles são hadrões, então a emissão vai acontecer através dos chamados processos hadrônicos. Esses processos hadrônicos são a colisão de um próton de energia muito alta com campos de matéria e com campos de radiação. Então, vamos ter a colisão de um próton com outro próton relativística com outro próton de baixa energia e vai produzir uma colisão inelástica que vai dar lugar a outras partículas e a piões neutros. Os piões neutros vão decair imediatamente em raios gama. Outro mecanismo é quando o próton energético interage com um campo de radiação de menor energia e vai dar lugar também a piões neutros e outras partículas. Só para ilustrar aqui um pouquinho o produto, aqui temos a interação de um próton de alta energia com um próton de baixa energia, na primeira equação aqui. Vai dar lugar a diferentes partículas e a raios gama e a neutrinos. Isto é importante para a parte final dessa palestra. E mesmo aqui, a interação de um próton de alta energia com um fóton de mais baixa energia produz também um pião neutro, que vai dar os raios gama, e também uma série de outras partículas e neutrinos. Então, qual é a origem das partículas? Porque eu falei que tem essas partículas relativísticas muito energéticas. Bom, essas partículas são aceleradas nas fontes astrofísicas. E as mais
podemos falar de partículas carregadas aceleradas, como os raios cósmicos, né? Os raios cósmicos são partículas muito energéticas que atingem a Terra o tempo todo. Foram descobertas faz um pouquinho mais de um século pelo Victor Hess, que está ali no globo. E a constituição dos raios cósmicos em sua maioria, são prótons. Depois são núcleos de hélio e de outro tipo de elementos, mais alguns elétrons também. Os raios os raios cósmicos, ou seja, as partículas, estes de muita alta energia que atingem a Terra, têm esta distribuição de fluxos, esta energia deles, né, aqui na abscissa do gráfico. Isso quer dizer que já podemos ver que tem quase 11 ordens de grandeza em energia, né? Então, elas têm um intervalo muito largo de energias. A distribuição delas é uma lei de potência, e neste rango de energias ela tem este índice aqui, de 2,7. Novamente, a lei de potência quer dizer que temos mais partículas de menos energia do que vice-versa, né? Então, se estima que as partículas neste rango de energia, os raios cósmicos neste rango de energia, são de origem galáctica. É dizer, que são produzidos em fontes galácticas. Os raios cósmicos de energias maiores se estima que são de origem extragaláctica. Então, os raios cósmicos não penetram na atmosfera da Terra. Quando eles atingem ou chegam na Terra, eles interagem na alta atmosfera. Então, tem um próton, por exemplo, ele interage com o material da atmosfera e vai produzir uma chuva de partículas e radiação também. Então, a detecção dos raios cósmicos na Terra não é direta, sino que se faz através do estudo da chuva de partículas que eles produzem quando estão interagindo na atmosfera. No mesmo acontece com os raios gama, porque eles também são absorvidos pela atmosfera, eles não chegam até a Terra. O que acontece? Qual é a origem dos raios cósmicos? Quais são aquelas fontes que eu falei que estão acelerando as partículas? Bom, na verdade que é um pouco difícil de fazer astronomia com os raios cósmicos, porque como elas são partículas carregadas, elas vão ser desviadas pelos campos magnéticos no meio interestelar e no meio intergaláctico. Então, é muito difícil determinar a direção correta de onde foi produzido aquele raio cósmico. Então, a situação é pior quanto menor é a energia dos raios cósmicos. Mas nós temos mais raios cósmicos de baixa energia do que de alta energia. Então, na interação dos raios cósmicos, ou seja, de partículas de alta energia, com os alvos presentes e quando as partículas estão viajando até a Terra, vão produzir, já falei, pelos mecanismos hadrônicos, raios gama e neutrinos. Os raios gama e os neutrinos não são desviados, então eles são adequados para fazer astronomia. Então, para determinar a origem dos raios cósmicos, são clave os fótons gama e os neutrinos. É claro que tem hipóteses das fontes de raios cósmicos. A fonte favorita na galáxia, na nossa galáxia, são os remanescentes de supernova. E as fontes favoritas extragalácticas são os núcleos ativos de galáxias. Então, novamente, vou esclarecer, por se não ficou claro, os raios cósmicos são partículas muito energéticas. Os raios gama são fótons. Essa é radiação eletromagnética, elas são partículas. Os raios gama se produzem quando as partículas muito energéticas, os raios cósmicos, interagem com campos alvos. Então, os raios cósmicos são acelerados em algum lugar, né? E eles podem emitir
diretamente na fonte, quando estão interagindo, e aí vão perder energia e vamos ver a emissão ionotérmica deles, ou escaparem da fonte e a gente detecta a partícula aqui. Bom, vamos voltar agora aos raios gama. Como detectamos os raios gama? Eu falei que eles são absorvidos na atmosfera. E também falei que os raios gama, a denominação de radiação gama, abarca um espectro de energia muito largo, né? Então, a técnica utilizada para detectá-los é diferente segundo a energia do fóton. Então, para energias muito altas, pode-se detectar aqui na Terra, né? Os gama. E para baixas energias, dentro do rango gama, claro, satélites. Então, como exemplo de satélites, está o satélite Fermi, o satélite Agile aqui e o satélite Swift. Por exemplo, o satélite Fermi, ele para detectar os raios gama, no detector vai ter o fóton, vai interagir com o detector e vai produzir um par elétron-pósitron. E estudando o par elétron-pósitron, dá para reconstruir a direção de arribo do raio gama. E o que fazemos com, eu acho que esqueci de falar, algo muito importante, desculpem. O que acontece? Eu falei, os raios cósmicos também produzem raios gama e eles também chegam na Terra. Igual que os raios gama, das fontes astrofísicas. Mas tem mais, o fluxo de raios cósmicos é 100 vezes maior, 1000 vezes maior que o fluxo de raios gama. Então, temos que, de algum jeito, para a astronomia de raios gama, raios cósmicos são ruído, né, na señal que queremos achar. Então, neste caso, para cada vez que se coloca um escudo, cada vez que uma partícula carregada atravessa este escudo, o evento é descartado, né? Então, estou só contando eventos que são verdadeiramente fótons gama. Bom, aqui podemos ver como é evoluído no tempo. Egret foi um satélite, não, instrumento de um satélite que operou até o 2000. E aqui vemos este é um mapa do céu das fontes Egret. E este é um mapa de 9 anos de integração de Fermi. Podemos ver como tem muitas mais fontes e muita mais definição. E o Fermi ainda continua no espaço e detectando fontes e demais. Bom, falei que também dava para detectar os raios gama desde a Terra. Quando os raios gama são muito energéticos, eles têm energias maiores, assim, GeV, ou gigaelectronvolt, eles vão interagir na alta atmosfera e também vão produzir uma chuva de partículas e radiação. E estas partículas vão se mexer ou vão se movimentar no material da atmosfera a velocidades maiores que a velocidade da luz. Não que a velocidade da luz no vazio, no vácuo. A velocidades maiores que a velocidade da luz naquele meio e vai emitir radiação Cherenkov, que normalmente é luz azul, que vai ser detectada por estes telescópios aqui. Aqui se produz a chuva, chega o raio gama, se produz a chuva, se emite radiação Cherenkov, um cone de light Cherenkov, que é detectado por telescópios ópticos. Então, como fazemos com os eventos que não são fótons, que são raios cósmicos? Bom, tem diferenças, podemos ver aqui, esta é uma chuva produzida por um raio gama e esta é uma chuva produzida por um raio cósmico. É complicado, mas quanto mais melhor eu posso caracterizar e diferenciar ambas chuvas, melhor eu posso contar os eventos que são fótons. Então, atualmente existem vários telescópios Cherenkov em operação, MAGIC, que está na Espanha, o GES, que está na Namíbia, e o VERITAS, que está nos Estados Unidos. Elas são colaborações internacionais, né?
E no futuro próximo vamos ter o CTA, Cherenkov Telescope Array. Ele é importante porque é essa nova geração de detectores de raios gama na Terra. Participam muitos países, 31 países, entre eles o Brasil. É um dos maiores esforços da astronomia atual, tem muitas pessoas envolvidas e muitas pessoas estão somando esforços para o CTA ser finalmente construído. Ele vai constituir de arreglos, né, arrays, arranjos de muitos telescópios de diferentes tamanhos e vai ter 2 observatórios, um no hemisfério norte e outro no hemisfério sul. Além de melhorar a sensibilidade atual dos detectores gama, também vai explorar rangos de energias muito altas que ainda não têm sido exploradas. Então, bom, é muito promissório, né, o CTA. Então, falando isso, e já falando como se detectam brevemente, né, os raios gama, vamos saber quais são as fontes astrofísicas que produzem fótons de muita alta energia. Vamos lembrar outra vez que para produzir os raios gama precisamos de partículas relativísticas, partículas aceleradas até muita alta energia e campos alvos. Então, vamos ter fontes passivas. As fontes passivas são as fontes que também têm a capacidade de acelerar as partículas nas fontes, né? Além de elas... Não, desculpa. Todo o contrário. As fontes passivas não aceleram as partículas na própria fonte. Elas só atuam de alvo para os raios cósmicos que estão se propagando no meio. Um exemplo muito bom de fonte passiva na galáxia são as nuvens moleculares. As nuvens moleculares, como imagino vocês sabem, são muito densas, se encontram no plano da galáxia e elas são atingidas pelos raios cósmicos e elas produzem emissão gama, que é detectável. Esta emissão é muito importante porque, como já falei, é difícil fazer astronomia com os raios cósmicos. Mas esses raios cósmicos interagindo com as nuvens moleculares produzem fótons, emissão gama, que pode ser medida. E se conhecemos a densidade das nuvens moleculares, podemos obter propriedades dos raios cósmicos lá onde interagiram com as nuvens, não só aqui na Terra, com os detectores. Bom, dito isto, vamos nas fontes ativas. As fontes ativas sim têm a capacidade de acelerar as partículas, elas produzem raios cósmicos, né? E lá mesmo interagem com os campos presentes na fonte, produzindo a emissão térmica, que produz emissão, muitas vezes, emissão gama. Só lembrar aqui, já mencionei isto, da relação entre os raios cósmicos e os raios gama. Algumas fontes gama são aqui, remanescentes de supernova. Eu mencionei eles também como candidatos para serem os aceleradores de raios cósmicos na galáxia. Os pulsares, que são estrelas de nêutron, girando muito rápido. Os microquasares são binárias de raios X, são os sistemas binários, onde um dos membros do sistema é um objeto compacto, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. E colliding wind binaries, que são sistemas binários onde tem colisão de vento. A máximo representante dos colliding wind binaries é Eta Carina, né? É estudada em muitas longitudes de onda e também em raios gama. Depois, nas fontes extragalácticas, estão os surtos de raios gama ou gamma ray bursts e já vamos falar destes em breve, e os núcleos ativos de galáxias. Bom, vou falar brevemente sobre os púlsares que foram detectados pela Jocelyn Bell nos 70, quando ela fazia o doutorado
ela detectou, mas seu orientador ganhou o prêmio Nobel. Os pulsos que detectaram, que proveniam dos púlsares, eram tão regulares que achavam que se tratava de uma señal de origem extraterrestre, de inteligência extraterrestre. Então, alguns dos primeiros púlsares detectados foram denominados Little Green Men. Mas depois se descobriu que não, que eram de natureza cósmica. Então, também nos serve para saber, né, que muitas vezes se fala desse tipo de coisas e há que esperar um pouco para sacar as conclusões. Bom, aqui vemos uma animação de um pulsar. Ele emite, quando o eixo é uma estrela de nêutrons, eles têm campos magnéticos muito fortes, eles podem energizar partículas, e quando eles rotam muito rápido, e quando o eixo de rotação não está alinhado com o eixo magnético, se produz este efeito de lighthouse, vamos dizer, e quando o pulsar apunta na direção da Terra, a gente detecta o pulso em rádio. Mas eles também emitem em raios gama, e tem cerca de 200 pulsares catalogados em raios gama. São muito abundantes. Outra fonte de raios gama galácticas são os microquasars, ou microquasares. Eles são como um quasar, um AGN pequeno, né? Temos o objeto compacto, uma corona, temos o disco de acreção. O objeto compacto está acretando matéria do coleguinho orbital, que pode ser uma estrela massiva ou uma estrela de tipo solar. E também vai colimar e ejetar jatos de partículas. Esses jatos são muito rápidos e têm velocidades relativísticas. Então, eu vou tentar mostrar simplesmente a modo ilustrativo. A ver se eu posso. Aqui, uma animação da Agência Espacial Europeia. Aqui. Então, temos o objeto compacto, que está puxando matéria da estrela parceira, ou companheira, forma um disco de acreção ao redor do objeto compacto e colima jatos relativísticas, que são partículas aceleradas, muito energéticas, e nestes sistemas a produção de raios gama pode acontecer em diferentes regiões. Desculpem, perdi. Onde está? Aqui. Então, bom, são sistemas muito interessantes para estudar os microquasars. Então, outra fonte de raios gama, neste caso extragalácticos, são os surtos de raios gama. A história deles é interessante, porque foi descoberto na década dos 60 e dos 70, na plena Guerra Fria. Tinha se firmado um acordo para não fazer testes nucleares, de armamento nuclear. Então, os Estados Unidos lançou um programa de satélites, os satélites Vela, para vigiar e para monitorear o céu, para ver que não se façam provas nucleares na atmosfera. Então, nos 60, Vela 3 e Vela 4 detectaram um pulso de raios gama de curta duração, um evento explosivo em raios gama. No começo, eles não sabiam a origem, né, desta emissão, mas não se coincidia com o esperado de provas de armamentos nucleares, né? Então, quando eles tiveram a confirmação absoluta de que isto se tratava de um objeto astrofísico, de uma radiação cósmica, se deu a conhecer na comunidade, e podemos ver na curva de luz aqui de um surto de raios gama, o gamma ray burst.
Existem duas classes de gamma ray burst, segundo a duração do burst, é dizer, da explosão, do surto em raios gama. E são os curtos, de 0,2 segundos, e os longos, de aproximadamente, ou com uma duração promédio de 0,2 segundos, e os longos, que têm uma duração da ordem de segundos. Estes são eventos explosivos, únicos, onde se emite uma grande quantidade de radiação gama. A diferença entre eles tem a ver com os progenitores, é dizer, que as fontes que estão produzindo as duas classes de gamma ray burst são diferentes, né? Se crê que se deve à colisão de estrelas de nêutron ou estrelas de nêutron e objeto compacto. Outro, em um caso especial de supernova, uma supernova de uma estrela muito massiva. Em ambos casos, vai ter um cenário de disco de acreção, objeto compacto e um jato muito energético. O jato é colimado, quer dizer que esta energia que estamos recebendo, ela está colimada num ângulo muito pequeno e só vamos ver os raios gama do gamma ray burst se este jato está apontando na direção nossa para ser detectados. E os gamma ray burst, além da emissão gama, também produzem uma série de emissão a diferentes longitudes de comprimentos de onda, chamada de afterglow. Ela pode durar semanas, meses, não somente o que é curto, é o pulso de raios gama. E depois vamos voltar aos gamma ray burst curtos, no final da palestra, mas vamos ver somente uma animação de um jato de um gamma ray burst longo. E este jato se produz numa supernova, no interior do envelope dela. E aí, quando o jato impacta com o envelope, aí se vê que se crê que os raios gama são produzidos. Então, só para finalizar, eu vou falar um pouco da astronomia multi-messenger, que envolve muito a astronomia de raios gama, e especialmente nos últimos eventos, nas últimas descobertas no campo da astronomia astrofísica de altas energias. E quais são os mensageiros? Né? Podem ser as partículas, que são os raios cósmicos, e por que ultraenergéticos? Porque eles são os menos desviados pelos campos magnéticos. Os neutrinos, na radiação, os raios gama, e também outro tipo de mensageiro, as ondas gravitacionais. Então, não falei destes mensageiros, vou falar agora muito brevemente, porque eles estão diretamente envolvidos nestas descobertas recentes. Então, o que é um neutrino? Um neutrino é uma partícula com muita baixa massa, que tem interações muito fracas. Ela não tem carga elétrica, é muito difícil de detectar. Muitas fontes produzem neutrinos, como o Sol, as supernovas e os raios cósmicos. Claro que os mecanismos que produzem estes neutrinos aqui, do Sol ou das explosões estelares, são diferentes, e os produzidos pelos raios cósmicos, nos mecanismos hadrônicos que eu mostrei nos slides anteriores, eles são neutrinos não térmicos e são de muita alta energia, generados nas interações de partículas de muito alta energia. Estes neutrinos de alta energia, eles são difíceis de detectar, mas se conseguimos detectá-los, eles carregam informação do mais profundo das fontes, porque eles não interagem, eles conseguem escapar diretamente da fonte, de onde o neutrino pode ter sido produzido no interior de uma fonte e ele vai atingir a Terra, o detector, se temos sorte, sem ter sido desviado. Então, a astronomia de neutrinos é muito interessante. O problema com os neutrinos, já falei, é difícil de serem detectados porque eles interagem pouco, além de que a distribuição de neutrinos também se espera
que siga uma lei de potência, então é natural esperar poucos neutrinos de alta energia. O detector de neutrinos de alta energia, o maior da Terra atualmente, é a colaboração IceCube, o observatório IceCube, que ele está no Polo Sul, na Antártida. Então, ele usa o gelo da Antártida como alvo para os neutrinos. Eles têm que passar uma camada muito longa de material para eles interagir, devido a que essas secções eficazes são muito baixas de interação. Então, bom, ele tem 1 quilômetro cúbico de gelo, é uma colaboração muito grande de muitos países, e não detecta diretamente o neutrino, mas o neutrino ele interage com o gelo, produz um muon, que é uma partícula que vai se movimentar exatamente na mesma direção do neutrino, então vai dar para determinar a direção de chegada, e esse muon também vai produzir no gelo radiação Cherenkov. No gelo, aqui na Antártida, tem fotomultiplicadores, né, enterrados, que são os encarregados de detectar a señal produzida pela luz Cherenkov. É uma coisa enorme. Aqui podem ver a estátua, é a Torre Eiffel aqui. Teria que ter colocado um Cristo Redentor para ficar melhor a proporção do observatório. E que que aconteceu com os neutrinos de alta energia? Recentemente, em setembro de 2017, um neutrino astrofísico de muito alta energia foi detectado. Imediatamente, os observatórios estão conectados entre eles, né? E eles se comunicam quando acontece um evento, especialmente de altas energias, comunicam com os detectores gama, e neste caso a posição de onde foi emitido o neutrino ficou localizada na posição de um AGN, um núcleo ativo de galáxia, que já era conhecido, e também esta fonte começou a fulgurar já tempo antes de emitir o neutrino, e também foi detectada por Fermi e mais tarde por MAGIC, que isto é energias muito mais altas, energias gama. Então, o que isto nos está falando? Que tem uma identificação de uma fonte de neutrino de alta energia. Isso é uma coisa sem precedentes. E com a informação da astronomia gama, dá para falar que tem ali um AGN. Então, se este neutrino foi produzido no AGN por raios cósmicos, isso quer dizer que esta fonte, pelo menos esta, pode produzir raios cósmicos da energia um pouquinho maior da energia do neutrino detectado. Então, isto é astronomia multimensageira, usando, né, a informação do neutrino e da emissão da radiação eletromagnética, neste caso gama, pode-se confirmar a fonte do neutrino de alta energia. Algo similar acontece com as ondas gravitacionais. Elas são perturbações no espaço-tempo, elas são perturbações que viajam à velocidade da luz, elas foram previstas na relatividade geral, já existiam evidências indiretas da sua existência naqueles pulsars binários. Mas a primeira detecção direta foi feita no 2015, depois de 40 anos de esforços, e foi o evento conhecido teoreticamente com a colisão de dois buracos negros. Na colisão destes dois objetos compactos, se espera que uma señal em ondas gravitacionais seja produzida, e foi detectada pela colaboração LIGO nos Estados Unidos e pelo Virgo na Itália.
Bom, e essas pessoas aqui ganharam o Prêmio Nobel por seus esforços na detecção deste evento direto das ondas gravitacionais. Mas, no caso da astronomia multimensageira, outro evento mais relevante, vamos falar, que é o evento do 2017, que foi a detecção da colisão de duas estrelas de nêutron. Na colisão de estas duas estrelas de nêutron, se espera radiação. No caso dos buracos negros, não, mas no caso das estrelas de nêutron, sim. Quando se faz a detecção das ondas gravitacionais, todos, já falei, os observatórios estão todo mundo numa rede, né? Então, aí, quando se faz se envia um alerta de detecção, aí todo mundo tenta seguir a fonte, a direção indicada, né? Então, o alerta de detecção de LIGO, Advanced LIGO, nesse caso é Advanced Virgo, permitiu determinar que aconteceu nessa região também gamma reverse curto. Então, não só obtivemos outra señal diferente de uma onda gravitacional, mas com a informação dos raios gama, a gente confirmou que ao menos gamma ray burst curto é produzida pela colisão de duas estrelas de nêutron. Então, este evento também se fez um follow-up, seguimento por monte de observatórios aqui na Terra e também por satélites no espaço. É exemplo excelente de astronomia multimensageira. E não só de astronomia de altas energias, ou astrofísica de altas energias, porque também outros observatórios em outras longitudes de onda conseguiram obter vamos dizer, informação sobre outros processos envolvidos na colisão de duas estrelas de nêutron. Talvez vocês escutaram falar sobre a produção de ouro e de platino nesses eventos, que a mídia falou muito sobre isso. Bom, então, esta é somente uma animação que fez o pessoal de LIGO. Aqui, a matéria, a densidade de matérias das estrelas que estão rotando, vão caindo uma sobre a outra. Ali. Isso, supostamente, as perturbações no espaço-tempo. E esta hélice, vamos dizer, é a señal que se detectou aqui na Terra. Bom, então, para concluir, um pequeno resumo: a astronomia de raios gama estuda eventos muito energéticos e extremos no universo. Nos últimos anos tem evoluído muito e também se espera que ela continue evoluindo com os novos esforços, as novas colaborações, os novos telescópios. A astronomia de raios gama é fundamental no estudo dos raios cósmicos, por todas as coisas que eu já falei. Eles tiveram um papel protagônico nos eventos multi-messenger, no merger de estrelas de neutrões e no neutrino produzido pelo Blazar. Bom, tem um futuro muito promissório. A era multi-messenger só começou agora, então só resta esperar mais eventos e espero tê-los convencido de que a astronomia de raios gama é muito legal e que tem muita coisa para pesquisar em diferentes campos. Obrigada. Obrigada, Maria. De nada. Pessoal, perguntas? Um instante. Esses gamma ray bursts, no referencial da emissão, eles já são colimados assim mesmo ou é um efeito relativístico?
o efeito relativístico, bom, ele no referencial, a geometria é colimada, né? Mas no referencial deles, a energia que eles têm não é tão alta, né? É isotrópica mesmo? Mas lá, para a gente, aí a gente vai detectar mais energia da que realmente e localmente precisam, né, para se produzir por os efeitos relativísticos. É dizer, que se você quer uma fonte que emita o mesmo nível de fluxo, que seja isotrópica, vai precisar muito mais energia do que quando o evento é colimado. Mais perguntas? Bom, eu tenho uma pergunta. Sobre... Desculpa. Sobre astronomia multimessenger. Sim. Os raios gama, eles... como é que eu vou dizer? Eles seriam o introdutor da mensagem, porque eles chegam antes do que os outros comprimentos? Depende do evento, né? Depende do evento. Por exemplo, no caso aquele de que se detectou o neutrino de alta energia, os raios gama já estavam de antes, porque essa fonte já existia, só que ela começou a fulgurar, um estado de fulguração, um tempo antes. E depois também deu para ver mais energia, a mais alta energia gama, vamos falar. Então, nesse caso, é antes e depois. No caso do evento de ondas gravitacionais, como o evento é explosivo, né, isso tem que ser muito rápido e tratar-se de um gamma reverse. Então, é só depois, né, depois do detecção das ondas gravitacionais, se detectou a emissão gama. Por isso tem que ser muito rápida a resposta dos observatórios, né, para seguir esses eventos. Obrigada. Acho que você não falou nisso nessa palestra. Então, eu queria saber se você sabe alguma coisa sobre isso, porque a gente sempre ouve falar que essa nova geração de telescópios Cherenkov podem lançar luz na matéria escura, né, na questão. Você saberia como que se relaciona com raios gama, matéria escura? Isso depende de cada modelo de matéria escura, né? A matéria escura tem muitos modelos, tem vários modelos, tem modelos favoritos e tem algumas predições baseadas nos modelos, claro, da produção de sinais, da interação da matéria escura, né? Que vai produzir sinais de raios gama. Então, se você tem um detector com maior sensibilidade, aí você pode detectar esta emissão teórica que confirmaria a validez, ou validaria, ou começaria a validar estes modelos, ou também pode colocar um upper limit na detecção, mas também o upper limit é muito útil, porque em alguns casos você já tem, teoricamente, outro upper limit, e aí você pode descartar ou seguir apostando no modelo de matéria escura, né? Mais perguntas? Então, vamos agradecer novamente a Maria. Obrigada. Bom, para quem já frequenta, normalmente a gente tem o canal do YouTube. A palestra da Maria vai estar disponível lá. E também na página do Astronomia ao Meio-Dia, nós vamos colocar os slides. Eu espero que tenham gostado do assunto. Obrigada a todos.